Olha lá, putz, eu tinha esquecido aqui de... Foi só eu começar a gravar que eu já errei aqui o negócio, né? Fechar esse negócio aqui, tudo bem. Então, CAP 6, base. O que é base? Ó, primeira linha, definição. Uma base de V3 é uma tripla, né? Mesma coisa que, por exemplo, o que é uma dupla? São 2. O que é uma tripla? São 3, tá? Então, uma base de V3 é uma tripla ordenada, quer dizer, aqui a ordem é fixa, e esse é um ponto importantíssimo, tá? Uma tripla ordenada de vetores do V3 LI. Tem que ser LI. Então, vamos colocar isso na lousa, porque isso é uma definição importantíssima, que é a definição que é o fundamento de todo o próprio título, né, do CAP. CAP 6, base. Então, a primeira linha, o que é uma base? CAP 6, estudar as bases, né, que pode ter diferentes bases, mas o que é uma base? Uma base de V3, uma base de V3, dos vetores no espaço, é uma tripla ordenada de vetores LI. Então tem que ser 3, tem que ser LI, e você tem que fixar uma ordem. Tem que ser 3 vetores, eles têm que ser LI, quer dizer, não podem ser paralelos ao mesmo plano, e você tem que fixar uma ordem. Geralmente, esse livro ele usa muito essa notação aqui, por exemplo, base E igual a... Aqui eu não vou usar a notação de conjunto para poder fixar, porque conjunto não importa a ordem, né? Mas sequência importa. Então, vou usar a notação de sequência. E1, E2, E3. Por exemplo, isso aqui significa base composta pelos vetores E1, E2, E3. Você também pode escrever assim, seja a base B, I, J, K. Entendeu? Sempre vão ter 3 vetores que você já fica sabendo, só por ele falar que é uma base, só por ele usar essa palavra, você já fica sabendo que esses 3 vetores, a ordem deles está fixada, não pode mudar de ordem, e eles são LI, tá certo? Eles não são paralelos ao mesmo plano. Então, isso é o fundamental aí para você saber. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Queria falar o seguinte, aqui, conforme o corolário 3, que a gente acabou de revisar, eu fiz até a figura aqui a figura 3D aqui no GeoGebra para mostrar para vocês, né? Conforme o corolário 3, o que a gente viu no corolário 3? Quando eu tenho 3 vetores, LI, é isso que dizia o corolário, olha lá. Esses 3 aqui que eu estou voltando para o tamanho original, né? Quando eu tenho 3 vetores LI, e esse terceiro aqui, deixa eu voltar ele aqui, 3 vetores LI, qualquer vetor X que eu pegar, eu consigo encontrar os números alfa, beta, gama, tal que alfa U, pum, mais beta V, pum, mais gama W, pum, a soma dos 3 dá esse vetor X. Ok? Acabamos de comentar, esse é o corolário 3. Então ele está dizendo, pelo corolário 3 do capítulo anterior, se eu tenho uma base, automaticamente eu já tenho 3 vetores LI, todo vetor de V3 vai ser gerado por esses 3, porque qualquer X que eu pegar, existe um alfa, beta, gama que faz a combinação linear. Aí, só que aqui, em vez de chamar alfa, beta, gama, ele chamou de A1, A2, A3, quer dizer, então ele está dizendo assim, por causa do corolário 3 do capítulo anterior, dado qualquer vetor V pertencente ao V3, existem, com certeza, os números A1, A2, A3 pertencentes aos reais, tais que o vetor V é combinação linear dos vetores da base, né? Vamos supor que a nossa base aqui vamos adotar essa base aqui, E1, E2, E3, né? O vetor V vai ser A1, E1, calma aí, A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. Então, esses coeficientes da combinação linear, esses coeficientes A1, A2, A3, é o que a gente vai passar daqui por diante a chamar de coordenada, ou coordenadas
do vetor. Então, nós vamos passar, escrever isso aqui que eu acabei de escrever, daqui para diante, vai ser equivalente, equivale a escrever. Aí vem uma nova notação, que é a notação de coordenadas, que vai simplificar. V igual, abre parênteses, A1, vírgula, A2, vírgula, A3. Então, por exemplo, se você tiver lá um vetor U, que você sabe que ele é E1 menos E2 mais 3E3, você pode escrever, isso é equivalente a você escrever o que na notação de coordenadas? U igual, quem são os coeficientes da combinação linear? 1, vírgula, esse menos aqui, menos 1, vírgula, 3. Então, aí você se refere ao vetor U, a partir de agora, pelas coordenadas dele. U igual a 1 menos 1, 3. Tá certo? Nessa base E. Né? Aqui nesse exemplo aqui que eu estou dando, eu estou considerando essa base E aqui, E1, E2, E3. Tá? Bom, e assim por diante. Então, ele até faz uma observação aqui, ó, presta atenção. Né? Beleza. Sabemos também que essa tripla de escalares é única. Veja o primeiro exercício resolvido. Quer dizer, tem um exercício resolvido número 1, ali no capítulo 5, que ele prova que quando você sabe que um vetor é uma certa combinação linear, por exemplo, que nem eu escrevi aqui, né? O U é 1 vezes E1 menos 1 E2 mais 3 E3. Essa combinação linear é única. Não tem como ter outra combinação linear com números diferentes que dá U. Não tem como, tá? Nem pode ter outro vetor diferente de U, por exemplo, um vetor W, que seja a mesma coisa. Seja 1, menos 1, 3. Digamos que W seja 1 menos 3. Isso implica automaticamente que W é igual a U. Porque U já era 1 menos 1, 3. Então não pode ter dois vetores diferentes com as mesmas coordenadas. Nem podem ter duas coordenadas diferentes para o mesmo vetor. Eu até brinco, eu falo sempre para os alunos, é como se fosse o CPF, né? Ou o RGA na universidade. Quer dizer, você não pode, tanto o CPF quanto o RGA, o que acontece? Em situações, em condições normais de temperatura e pressão, né? Estou falando criminalidade, né? Nego que chega lá e falsifica o documento. Eu estou falando assim, numa condição normal de temperatura e pressão, na situação normal da vida, da sociedade, uma pessoa tem um CPF. Um CPF é para uma pessoa. Mesma coisa lá na universidade. Né? Não vai ter dois alunos ali na mesma sala com o mesmo RGA. Tá certo? Nem você vai ter um aluno, quer dizer, talvez possa ter um aluno com 2 RGA, eu não sei, talvez ele já tenha sido aluno no passado, aí não sei se pode, mas no caso do CPF eu tenho certeza que é um só em todo o território nacional, para a pessoa, né? Então a pessoa tem um CPF, ela tem um CPF. Aquele CPF não pode ir para duas pessoas, tem que ir para uma pessoa só, tá? E uma mesma pessoa não pode ter dois CPFs, ela tem um CPF só, uma relação 1 para 1. É esse tipo de relação que tem entre um vetor e as suas coordenadas. 1 menos 1, 3 é o U. Beleza, então 1 menos 1, 3 não é nenhum outro vetor, é só o U. Tá? E não pode essas mesmas coordenadas ir para outro vetor. E o U não vai também poder ter outras coordenadas aqui embaixo, diferentes. Não, o U, essas aí são as coordenadas dele, é o CPF dele, digamos assim. Tá? Bom, essa é uma coisa importante, a questão da unicidade, que ele está falando até que isso foi provado no primeiro exercício resolvido do capítulo 5. A conclusão é que, escolhida uma base E de V3, fica associada univocamente a cada vetor V uma tripla de escalares. E ninguém vai chamar esses três números de, toda hora que for falar desses números, vai falar tripla de coordenadas do vetor V em relação à base E. É uma frase muito longa. A gente simplesmente fala as coordenadas do vetor, tá certo? E você já sabe, quando eu falo coordenadas, eu estou falando desses três números cuja combinação linear da base gera o vetor, tá? Então, se eu escrever lá a qualquer momento, o vetor W, ele é 5 menos 2 e 4 na base E. Às vezes a gente coloca um Ezinho aqui, tá? Só para indicar qual base que é. Quando não tiver perigo de ter confusão, você não precisa nem colocar o Ezinho, mas 5 menos 2, 4 na base E. Isso equivale ao quê?
Isso equivale a você dizer que o vetor W é igual a 5 vezes o E1, menos 2 vezes o E2, mais 4 vezes o E3. Acabou. Esse aqui é o CPF dele, que não tinha falado anteriormente. Tá? O CPF dele é 5 menos 2, 4. E o que isso significa? Que ele é 5E1 menos 2E2 mais 4E3. Tá? Então você pode a qualquer momento transitar de um lado para o outro. Você pode pegar essa notação, se você quiser, passar para essa. E vice-versa. Você pode ver um vetor escrito nessa notação e passar para essa notação de coordenadas. Tá? Isso aí tanto faz. O trânsito entre as notações é liberado. Quer dizer, o que for melhor para você, você escreve. Geralmente, a notação mais prática, mais simples, que a gente usa mais, é essa aqui. Tá? Um aspecto importantíssimo... Olha lá, tem alguém querendo falar alguma coisa. Pode falar, Maria Eduarda. Maria Eduarda? Tem uma Maria Eduarda Rodrigues Costa aqui que ligou o microfone. Achei que você ia falar alguma coisa, está fazendo um barulho. Eita. Bom, não sei, vai ficar gravado aí. Melhor eu ignorar, porque senão depois... Olha só, tem uma coisa que ele vai chamar a atenção aqui, que é o seguinte. É a questão da ordem. Essa é uma questão que não pode mudar, né? Então, toda vez que a gente escreve... observe que é importante a ordem do A1, A2, A3, porque é uma tripla ordenada. Se por acaso, por abuso de linguagem, dissermos A1, A2 e A3 são coordenadas de V na base E, fica subentendido que elas são coordenadas nessa ordem. Quer dizer, quando eu digo para vocês aqui, turma, ó, 5 menos 2, 4 é o W, não pode escrever menos 2, 5, 4, senão ferrou. Tá? Você não pode mudar a ordem dos números, tem que manter essa mesma ordem, certo? Então, eu sempre conto para os alunos nessa altura da aula, eu sempre conto essa questão da questão da mudança da ordem. Eu conto um caso real, depois vocês podem pesquisar na internet. Teve no Brasil o famoso caso do voo da Varig ou VASP, eu não lembro mais que companhia que foi nos anos 90, 1990, 91, nessa faixa. Eu sou de 81, né, eu tinha uns 10 anos, mas eu me lembro, foi muito comentado. Os caras, eles estavam fazendo um voo que era Porto Alegre, Curitiba, Curitiba, São Paulo, Brasília. Tinha várias etapas o voo, né, os pilotos estavam lá conduzindo, e estava indo para a última etapa. Eles estavam em Brasília, ia fazer o voo até Belém do Pará. E aí o que aconteceu? Tinha que digitar, antes de levantar o voo, um vetor. Isso ficou apurado depois do acidente, né? Depois do acidente, eles foram levantando todas as causas e tal, teve todo um processo, tem até documentário no YouTube sobre isso, acho que até naquele canal Discovery, se não me engano, tem um documentário sobre esse caso. E o cara, na hora de digitar o vetor, tinha tido lá uma mudança no sistema de digitação, eu não sei o que foi que confundiu ele, e ele, ao invés de digitar 270, eram 3 números exatamente igual isso aqui que a gente tem em VGA. Eram 3 coordenadas de um vetor que o avião ia se guiar por aquilo depois de decolar. Porque o cara não fica que nem num carro ali, né? 3 horas de voo na escuridão, de noite, e você ali assim no avião, como se estivesse dirigindo um carro ou um ônibus. Não é assim que funciona. O cara faz, levanta lá o avião, a hora que atinge ali uma certa altitude, ele meio que larga aquilo ali no piloto automático, fica prestando atenção, mas assim, você não tem nem como olhar, porque não tem uma estrada na sua frente. Você tem que deixar o avião, até porque está tudo escuro, né? Como é que você vai saber para onde você está voando? Você vai lendo os instrumentos. E para o avião meio que se guiar, sem que o cara fique mexendo, ele tem que entrar com um vetor para o avião se guiar. E ele tinha que digitar 270, e ele fez uma confusão qualquer e digitou 027. Ele mudou a ordem dos números. Por isso que eu sempre conto essa história aqui. E quando ele digitou 027, ele não percebeu que tinha feito ali um erro, checando aquele monte de instrumento. Eles levantaram e ainda por cima estava assim anoitecendo, acabou de anoitecer, ficou tudo escuro. E lá pelas tantas, eles perceberam que não estavam chegando nunca em Belém. Eles, na verdade, com esse vetor diferente que ele digitou, o avião acabou indo para a esquerda. E se você olhar no mapa do Brasil, se você está subindo praticamente uma reta assim para o norte, de Brasília para Belém, e você começa a desviar para a esquerda, você vai parar exatamente aonde? Na floresta amazônica, e foi exatamente o que aconteceu com ele. Resultado, acabou o combustível do avião, eles completamente perdidos lá, e o avião mergulhou na mata.
mergulhou na mata e não morreu todo mundo, morreram algumas pessoas na queda, eu não sei quantos, sei lá, metade das pessoas morreram, teve gente que morreu na queda, mas não foi todo mundo, os pilotos, por exemplo, e uma parte da tripulação, dos passageiros, sobreviveram e ficaram lá naquela mata, lá no meio do nada à noite, e ficaram alguns dias na mata, até que teve um fazendeiro, era uma região da divisa do Mato Grosso com o Pará que eles caíram. E aí teve uns 3 ou 4 dias depois, teve um peão lá de uma fazenda que localizou 3 deles, que estavam andando pela mata, alguns ficaram junto do avião, outros foram andando pela mata, tentando achar algum lugar, né? Achar alguém. E eles toparam lá com o peão de uma fazenda, porque na mídia, na imprensa, na televisão, já tinha passado que o voo caiu, que estava desaparecido, que, sei lá, morreu todo mundo, que não tem mais ninguém. E vários dias depois eles acharam e os caras disseram, não, lá no avião ficou um monte de gente que sobreviveu e tal. Aí veio toda a investigação e veio essa questão, que todo o erro começou na hora de digitar 270, o cara digitou 027. Eu sempre conto essa história para a pessoa perceber que você não pode realmente mudar a ordem das coordenadas, porque se você está falando que o vetor é 3 vezes o E1 menos, ou uma vez o E1 menos o E2 mais o 3 o E3, se você faz o vetor 3E1 menos E2 mais E3, você mudou aqui a ordem do 3, 1 menos 1, já é outro vetor completamente diferente, tá certo? Então, mesmo com os números todos iguais. Então, quer dizer, imagina só, você tem aqui, só para dar um exemplinho rápido, você tem aqui um vetor E1, você tem aqui um vetor E2, né? E você tem aqui um vetor E3, vamos colocar ali, um vetor E3, tá aqui, E3. E aí o que você faz? Você pega aqui e imagina que o cara diz o seguinte para você, não, o meu vetor, imagina que o vetor, opa, não, essa cor aqui, essa cor aqui você não vai saber o vetor nunca. Aqui, imagina que o meu vetor é, por exemplo, meio, ok, 1 e meio, 1, 0. Então eu tenho que meio vezes o E1, corto ele pela metade, aqui, meio E1, está aqui, mais 1E2, quer dizer, 1E2 é o próprio E2. Então vai dar meio E1 mais 1E2, vai dar, deixa eu corrigir aqui o que eu fiz, meio E1 mais 1E2 vai dar um vetor mais ou menos aqui assim, mais 0E3. Perfeito. Olha só o vetor que deu. Esse vetor aqui é o U, esse amarelo. Agora, o cara pode pegar e fazer o seguinte, mudar a ordem aqui. Imagina um vetor V, que é 1, meio e 0. Mudou a ordem dos dois primeiros. Ele passa a ser 1E1 inteiro mais meio E2. Então, o que vai acontecer com ele? 1E1 inteiro mais meio E2 vai dar um vetor aqui, assim, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mantendo aqui o 0 no E3, vai ficar aqui assim. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, se você ia para Belém aqui, agora você vai para o meio da Amazônia morrer aqui. Então, você não pode mudar a ordem dos números, tá? Você está vendo como é que fica completamente diferente? Então, coordenadas, a ordem importa. Acho que com esse meu exemplo aqui, com a história do piloto, ficou evidente essa questão. Vou seguir adiante aqui. Depois, sim, porque você muda completamente a direção que você está numa rota de um avião, você muda completamente a direção que você vai aplicar uma força. Né? Imagina que você está programando uma máquina lá, num motor, alguma coisa assim. Ah, não, é 1, 2, 3? Não, 1, 2, 3, acordar? 3, 2, 1, dá na mesma. O motor explode na sua frente, né? Porque vai sair totalmente desbirocada a força lá, né? Então as coordenadas são importantíssimas, a ordem delas, né? Bom, notação utilizada, já expliquei para vocês, né? Você fixou uma base E, então o vetor V é A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3, você escreve só isso aqui, A1, A2, A3, E, ou só A1, A2, A3, se estiver trabalhando com uma base só. No capítulo 7, que é importante essa letra, porque lá nós vamos mexer com duas bases ao mesmo tempo, aí tem a base E e base F.
Então, você precisa sempre indicar a letra da onde que é a base, tá? Mas aqui no CAP 6, nem precisa colocar essa letra se não quiser. Agora, teve uma coisa aqui que eu não sei se eu pulei, eu não sei, não, ele ainda não falou, que é a questão do... Não, deixa que a gente comenta depois. Vamos falar primeiro das operações. Bom, professor, tudo bem. Você introduziu a questão das coordenadas, mas é meio inútil isso, é só para fazer confusão em piloto de avião? Não, não é inútil nem para fazer confusão em ninguém. O uso das coordenadas pode facilitar em muito a nossa vida, porque todas essas operações que a gente aprendeu até agora, adição de vetores, multiplicação por escalar, mesmo a soma de ponto com vetor, que não vai dar para fazer agora, porque nós ainda não temos coordenadas dos pontos, né, temos só dos vetores, mas no capítulo 13 vai ter coordenada dos pontos também. Aí você pode até somar ponto com vetor usando coordenada. Mas, por enquanto, a multiplicação por escalar, a adição de vetores e a questão de decidir se os vetores são LI ou LD também, tudo isso dá para fazer com coordenadas, em vez de ficar fazendo com flechas e pensando se vetor é paralelo ao mesmo plano ou não é. Você simplesmente pega as coordenadas dos vetores, faz as contas por ali. Então, tudo facilita muito. Então por que você não começou com coordenada desde o começo? Porque eu queria que você visse que os vetores não são as coordenadas. É muito comum esse erro. O aluno diz, o vetor, o que é um vetor? Vetor são coordenadas, 3 coordenadas. Não, vetor não são 3 coordenadas. Vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Eu já expliquei isso. Ele é um conjunto de infinitas flechas, todas equipolentes entre si. Uma chuva de flechas. Que depois de você... Outra coisa, dá para você fazer a soma, a adição de vetores sem usar coordenadas. Regra do fechamento de triângulo, regra do paralelogramo. Dá para fazer a multiplicação por escalar. LI e LD, dá para definir certinho, geometricamente, algebricamente, com combinação linear. Depois de você entender o que é o vetor e como que ele funciona, sem ficar contaminando o seu pensamento com as coordenadas, ver que eles têm uma existência própria, aí você introduz as coordenadas como uma ferramenta, que vai ajudar pra caramba. E a gente vai ficar usando coordenadas até o fim do curso. Essa que é a ideia. Inclusive para outras operações que vamos ver, produto escalar, produto vetorial, tá? Mas, enfim, os vetores não são as coordenadas. Eles têm coordenadas se você tiver uma base. Uma vez estabelecida uma base, os vetores adquirem coordenadas em relação àquela base, certo? Essa que é a ideia do cara que já estudou mais profundamente, VGA. Ele já consegue entender isso. Bom, então olha só. E aí como é que facilita então a vida, professor, que você está falando das contas? Olha só como é que facilita. Adição, por exemplo. Olha como é que a gente vai fazer a adição daqui para frente, adição de vetores. Imagina que você tem que fazer lá a adição, né? Você tem lá em primeiro lugar, fixa uma base. Primeiro lugar, antes de mais nada, fixa uma base. Então tem que fixar uma base. Fixada uma base E, vamos chamar de E, que é essa notação que ele está usando, E, composta pelos 3 vetorizinhos ordenados e LI, E1, E2, sempre LI, não existe base LD, tá? Tripla ordenada de vetores LI. Fixada uma base, imagina que eu tenho 2 vetores, olha lá, U e V, que tem coordenadas nessas bases, como todos os vetores. Então, o U ficou A1, A2, A3, e o V ficou B1, B2, B3. E aí eu quero fazer a adição dos dois, quero somar os dois. O que eu percebo? Eu percebo isso, ó. Se o U é A1, A2, A3, então ele é essa combinação linear aqui. E se o V é B1, B2, B3, então ele é essa outra combinação linear aqui, que vocês estão vendo. E eu posso somar as duas. Então ficaria aqui, ó, se eu passasse um traço e somasse, ficaria U mais V, igual, e aí eu somo as coordenadas. Por quê? Porque, na verdade, por que é só somar as coordenadas? Porque, na verdade, você está colocando em evidência. Né? Você está escrevendo U como A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3, e você está escrevendo o V como B1, E1, mais B2, E2, mais B3, E3, e na hora que você soma, você coloca em evidência, né? Você soma aqui dos dois lados, você soma aqui dos dois lados, o que vai acontecer? U mais V
U mais V, igual. Aí, a hora que você está somando esses 6 termos tudo junto, eu não vou nem escrever aqui, eu já bato o olho e vejo o seguinte, a hora que eu fizer A1, E1, A1, por exemplo, só dar o exemplo desse primeiro, você já vai entender. A1, E1, mais B1, E1, porra, eu vejo que o E1 está repetido, então o que eu faço? Eu coloco o E1 em evidência, certo? É exatamente o que eu vou fazer ali. Então, o que vai acontecer? Vai A1, E1 mais B1, E1, abre parênteses, A1 mais B1, E1. Mesma coisa ali com A2, B2, abre parênteses, A2 mais B2, E2. E, igualmente, para terminar, a mesma coisa aqui com o terceiro. A3 mais B3, E3. Então, conclusão, você ficou com uma combinação linear da base, e quem são os coeficientes? Quer dizer, se eu pegar esse vetor U mais V e quiser escrevê-lo na forma de coordenadas, quem é a primeira coordenada dele? A1 mais B1. Quem é a segunda coordenada dele? A2 mais B2. Quem é a terceira coordenada? A3 mais B3. Tá certo? E aí o que acontece? Qual é a conclusão que você chega? Bom, então o vetor U era os Azinhos, o V era Bzinho. Toda vez que eu quiser somar, então, eu só somo as coordenadas? Sim. Então, daqui para frente, gente... Ah, professor, então com isso deixou de existir a regra do fechamento do triângulo? Deixou de existir a regra do paralelogramo? É claro que não. É claro que não. É claro que não. Quando você instala um aplicativo no seu celular, ou no seu iPhone, ou no seu iPad ou tablet, deixam de existir os outros? Não. Nem deixa de existir o iPad, nem deixa de existir os outros aplicativos, você apenas ganha mais uma ferramenta, adquire mais uma ferramenta. A mesma coisa aqui, aquelas regras anteriores estão válidas, e você pode pensar nelas a qualquer momento, mas agora você ganhou uma ferramenta. Se o vetor tiver escrito assim, ou tiver escrito assim, você quer somar, apenas soma as coordenadas, e não tem erro, tá certo? Agora, como que fica, por exemplo, a situação da multiplicação por escalar? Multiplicação por escalar. Então, também vai facilitar? Também. Imagina que você tem lá um vetor U igual a A1, A2, A3. E imagina que você tem um número, lambda pertencente a reais. Um número real lambda, tá certo? O que vai acontecer? Eu quero multiplicar, quero saber quanto é que é lambda U. Ué, lambda U vai ser igual a lambda vezes esse A1, A2,3. Pô, professor, está me dando uma vontade de multiplicar tudo aqui dentro por lambda, será que é isso? É isso. Mas como você sempre vai fazer isso, como que eu aqui na aula posso justificar para você que essa aqui é a regra? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essas coordenadas pelo que elas realmente representam. O que elas representam? Elas representam a combinação linear. A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. É claro que no dia a dia você não vai fazer isso aqui é só para você ver como funciona, não é para você fazer toda hora. No dia a dia, você só multiplica o lambda aqui dentro e acabou. Né? A3 é 3. Aí o que eu faço? Distributiva. Porque agora é uma soma que tem aqui, não é vírgula. É uma soma. Então, regra distributiva. Fica lambda vezes A1 é 1, mais lambda vezes A2 é 2, mais lambda vezes A3 é 3. Distribuir o lambda. Aí eu uso aquela propriedade M4. Não sei se você se lembra dela. Propriedade M4 permite eu passar esse parênteses para cá. Então fica assim, lambda A1, E1, depois volta lá no cap3 e vê a propriedade M4, vê se não é ela que eu estou usando. Mais lambda A2 vezes o E2, mais lambda A3 vezes o E3. Fechou. Bom, então o lambda U é igual a essa combinação linear do E1, E2, E3. Olha aqui os coeficientes da combinação. Então, se alguém me perguntar, cara, só diz para mim uma coisa, quais vão ser as coordenadas do lambda U, desse vetor que é U multiplicado por lambda? É só pegar os coeficientes da combinação linear. Primeira coordenada, lambda A1, segunda coordenada, lambda A2, terceira coordenada, lambda A3. Fechou. Então, olha só, toda igual.
Toda vez que eu tiver que multiplicar o vetor U por lambda, o que essa regra acabou de me ensinar? É só eu multiplicar cada coordenada por lambda, tá certo? Então, se eu tiver daqui para frente um vetor U que é menos 1, 2, 3, isso implica que quem que vai ser o vetor 3U? O vetor 3U vai ser menos 3, 6, 9. Só multipliquei todo mundo por 3. Tá? Será que o pessoal entendeu essa ideia da adição e da multiplicação por escalar? Essas duas operações, vocês conseguiram compreender como é que funciona ali certinho? Ou já caiu live, já foi todo mundo pro saco dormir? Vamos ver. Entendi, Arthur Monteiro Santi. Obrigado, Arthur. Obrigado por existir. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela sua reação. Quer dizer, tranquilo, tranquilo. Vamos ver se tem mais coisa interessante aqui. Vamos ver, o pessoal está querendo ver coisa mais difícil. Aqui é a multiplicação, que eu já expliquei para vocês, né? Depois vocês dêem uma olhada no livro. A questão do vetor nulo, era essa observação aqui que eu estava querendo chegar. A questão do vetor nulo. Então, veja só. Como é que fica, professor, em coordenadas? É uma pergunta justa que o aluno poderia fazer. Como é que fica em coordenadas, que eu não entendo muito bem, a questão do vetor nulo? Então, vamos colocar uma OBS aqui. Observação, olha só. O que a gente aprendeu sobre vetores LI, né? A gente sabe que uma base E1, E2, E3 é base, bom, isso implica automaticamente que é um conjunto, ou sequência, no caso, LI. Então, LI. O que a gente aprendeu de conjuntos LI? A gente aprendeu que se eu tiver uma combinação linear, alfa E1 mais beta E2 mais gama E3 num conjunto LI, como é o caso das bases, e eu igualo essa combinação ao vetor nulo, eu igualo isso aqui igual a nulo. Isso implica automaticamente que o alfa igual a beta igual a gama, que é igual a zero, pelo fato deles serem LI. Então, eu acabo de perceber o seguinte, não tem um outro jeito de colocar números aqui no E1, E2, E3, coeficientes, nessa combinação que gerem o vetor nulo. Esse aqui é o único jeito. Então, e é 0, 0, 0. Então, 0 E1 mais 0 E2 mais 0 E3 é igual a vetor nulo. E é o único jeito, porque proposição 3 do capítulo anterior. Eles são LI. Então, acabamos de perceber o seguinte, as coordenadas do vetor nulo em qualquer base, porque todas são LI, então todas vão ter essa questão aqui de só dá para gerar um nulo com 0, 0, 0, não tem margem para discussão, tá certo? As coordenadas do vetor nulo são únicas, e são, como todos os outros vetores, e é justamente o 0, 0, 0, tá certo? Então essa é uma observação interessante. Daqui para frente, vetor nulo é 0, 0, 0. Bem intuitivo, né? Mesmo sem ter falado nada disso, você já poderia intuir que o vetor nulo é 0, 0, 0. Outra coisa interessantíssima para a gente discutir aqui, ó. Vamos reexaminar em termos de coordenadas o conceito de dependência e independência linear. Quer dizer, será que uma das muitas coisas que dá para fazer com coordenadas é detectar ou determinar se vetores são LI ou LD? Lembra daqueles 4 itens? Quer dizer, o primeiro e o 4 eu não vou nem fazer, né? Só como rascunho aqui, vou fazer na lousa aqui, ó, só rascunhando um pouco aqui para o aluno ver, mas depois eu vou apagar, porque dá até vergonha. Por exemplo, se você tiver uma sequência com um vetor só, e você quer saber se é LI ou LD, então, se for vetor nulo, quer dizer, se o V for igual a 0, 0, 0, significa que o V é vetor nulo. E isso implica que a sequência é LD. Se o V for diferente de 0, 0, 0, quer dizer, se ele tiver pelo menos uma coordenada diferente de 0, for 0, 1, 0, já era. Ele já é diferente de nulo. Tá certo? Né? Então, isso aí implica que o V é diferente do nulo. E, portanto, implica que a sequência é LI. Tá? Isso aqui é muito trivial. Muito trivial. É que nem o caso 4. Se você tiver 4 ou mais vetores,
o conjunto é sempre LD. Ah, e se os vetores estiverem escritos em termos de coordenadas? Pelo amor de Deus, que pergunta é essa? Se tiver 4 vetores escritos em termos de coordenadas, continua sendo LD, porque ali tem 4 ou mais vetores. Tá? Então, o item 1 e item 4, lá daquela definição do capítulo 5, continua a mesma coisa. E o item 2 e o item 3? Vamos dar uma olhada aqui. Item 2 e item 3. Deixa eu apagar esse aqui, porque esse aqui é muito simplesinho. Eu quero pegar agora o 2 e o 3. O 2, que é justamente as proposições que ele está comentando aqui. Então, olha só. Proposição 1. Vamos dizer que você tenha 2 vetores do V3. 2 vetores do V3. Proposição 1, capítulo 6. Então, ele diz que você tem um vetor U, que é igual a x1, y1, z1, são as coordenadas dele. E você tem um vetor V, que é igual a x2, y2, z2. E está aqui, estão aqui as coordenadas dele, tá certo? Isso tem relação à mesma base, tem que ser em relação à mesma base. Ele diz o seguinte, esses dois vetores vão ser LD, o V é LD, se e somente se as coordenadas suas, coordenadas dos dois vetores, né? Como é que eu poderia escrever isso aqui? Vamos ver como é que ele escreve. Ele citou, né? Se as coordenadas de ambos os vetores são proporcionais. Vamos escrever assim. As coordenadas. As coordenadas de U, deixa eu ver, as coordenadas de um vetor, de um dos vetores, forem proporcionais, eu já vou explicar o que é isso, forem proporcionais, é a palavra que ele usa aqui, ó, proporcionais. Proporcionais às, com crase, coordenadas do outro vetor. Essa que é a ideia da proposição 1. Dois vetores são LD se e somente se as coordenadas de um dos vetores forem proporcionais às coordenadas do outro vetor. Como que isso acontece? Você pode ter duas situações. Vamos colocar aqui. Pode ser, o que significa, traduzindo isso aqui, esse texto, né? Você pode ter a seguinte situação. x1 igual, quer dizer, existe alfa, existe um alfa pertencente a R, tal que x1 igual a alfa x2, y1 igual a alfa y2, z1 igual a alfa z2. Essa seria uma situação. Ou então, você pode ter o seguinte, ou existe um beta pertencente a reais, tal que x1, x2, y, y2, z1, z2. A outra situação possível é x2 igual a beta x1, y2 igual a beta y1. Qualquer uma das duas, se você caracterizar, professor, conseguir perceber que as coordenadas do primeiro, x1, y1, z1, são todas múltiplas por alfa, vezes múltiplas das coordenadas do segundo vetor. Acabou, são proporcionais, então, e, portanto, os vetores são LD. Tá? Não, eu consegui ver aqui que as coordenadas do segundo vetor são todas múltiplas, todas elas são beta vezes as coordenadas do primeiro. Então, eles são LD, os vetores. Tá? Uma ou outra. Já está valendo. Tá legal? Isso que significa coordenadas proporcionais. Significam múltiplas. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui um vetor U, que é igual a 2 menos 1, 3. E você tem um vetor V, que é igual a
deixa eu ver aqui, menos 4, 2 e menos 6, ok? Vou colocar aqui um outro vetor, W igual a menos 4, não, igual a 6, menos 3 e 8. Então, aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm a me dizer do conjunto UV e o que vocês têm a me dizer do conjunto UW? O que vocês têm para me falar desses dois conjuntos? Vamos ver se alguém aí está prestando atenção na minha aula, ou se já era, ou se tudo já era. Vou deixar a lousa aqui. Dá uma olhada aí. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Professor, Vai lá. Oi. eu acho que o V, um é múltiplo do outro. No caso do UV, dá para você perceber que quem que é o alfa aqui? Ou que é o mais fácil falar o beta, né? Quem que é o beta? O beta é menos 2, certo? É menos 2, isso. Uhum. Menos 2, isso. Então, quer dizer, eles são o quê, U e V? São LD. Perfeito, LD. E o IW, qual foi o problema? O 2 eu multipliquei por quanto? Por 3. Uhum. O menos 1 eu multipliquei por quanto? Por 3 também. Uhum. E 3, aqui no lugar, quem que deveria ser o número aqui para ficar LD? 9. Mas só que está qual número? 8. Então ele é LD. Isso que eu queria chegar. Mudou apenas mudou de 9 para 8, em uma das coordenadas, mesmo as outras duas estando seguindo uma regra de proporcionalidade. Mudou aquele único número naquela última coordenada, já era. Eles não são mais LD. Tem que ser todas proporcionais. Então aqui vai ficar LI. Tá legal? Bom, vai ficar LI. Vai ficar não, eles são LI, tá certo? Ah, professor, mas então você tinha ensinado que quando é LD são paralelos. Sim, significa que esses dois vetores são paralelos. Por exemplo, esse 2 menos 1, 3, se ele tiver aqui assim, o que é o V? O V, você acabou de perceber que ele é menos 2 vezes o U. Então, você tem que fazer um vetor que é o dobro do tamanho e apontando no paralelo com o dobro do tamanho e apontando no sentido contrário. Paralelo com o dobro do tamanho e apontando no sentido contrário. Esse cara aqui é o V. E aquele outro ali é o U. Essa aqui é a relação. Agora, esses dois aqui, U e W, como eles são LI, aí já era, né? Então, esse W aqui, ele não pode estar paralelo, ele já era. 2 menos 1, 3, W, 6 menos 3, 8. Então, o W já, sei lá, ele está aqui assim, né? É uma coisa mais ou menos assim. Já está numa outra jogada aqui o W, tá? Não tem mais relação de paralelismo e de sentido. Agora, com U e com V tem, porque são LD. V é igual a menos 2U. Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui. Tá? Vocês entenderam a minha ideia aqui, turma? Alguém faz uma reação aí no chat, só para eu ver que vocês ainda estão existindo aí, no espaço cibernético. Vocês estão no espaço cibernético aí? Então, tá legal. Não, tudo bem, tá jóia. Tá jóia, vocês são cyberalunos. Então, olha só, presta atenção. Professor, mas você falou só do caso de 2 vetores, nessa prop 1. E o caso de um vetor, patético. Se o vetor é nulo, LD, se o vetor não é nulo, LI. 4 mais vetores, patético, é sempre LD. 2 vetores, você já explicou.
tranquilo também, só ver se as coordenadas são múltiplas, ou como ele diz, proporcionais, umas às outras. Você já explicou aqui, deu até exemplo. Mas e 3 vetores? Agora a gente tem que prestar atenção, porque agora vem a proposição 2, que ela fala justamente do caso de 3 vetores. Olha só o que vai surgir, um determinante. Por isso que eu estava falando no grupo outro dia, que eu queria amanhã, se possível, se vocês tiverem um horário, alguém entrar, só para eu não ficar esquizofrenicamente falando sozinho, gravar um vídeo explicando aqui esse determinante. Mas vamos ver primeiro a proposição aqui. Como é que é? Se eu tenho 3 vetores, então vai lá, prop 2. Imagina que você tem 3 vetores. Primeiro vetor, U, x1, y1, z1. Segundo vetor, V, que é x2, y2, z2. Terceiro vetor, W, que é x3, y3, z3. Tá lá. Vocês estão vendo? Tá aqui os 3 vetores, do jeito que ele escreveu aqui. x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Como que eu faço para saber se esses vetores são LI ou LD? Então, a regra, e esse é muito prático, né? Porque 3 vetores é aquele esquema de ver se eles estão os 3 paralelos ao mesmo plano ou não. E essa regra simplifica bastante, né? É só você calcular o determinante e ver se ele dá diferente de zero. Se isso aqui acontecer, eles são LI. C e somente C. Tá certo? Então, se o determinante der zero, significa que eles são LD. Né? Deixa eu escrever isso aqui na lousa. Professor, mas eu tenho que colocar eles no determinante na forma de linhas, como está aqui? Primeiro vetor na primeira linha, segundo vetor na segunda linha, ou terceiro vetor e o terceiro vetor na terceira linha? Ou eu posso colocar e na forma de colunas, tipo o primeiro aqui, de pé, o segundo aqui de pé no meio, o terceiro aqui. Então, existe uma regra em álgebra linear que diz o seguinte: um determinante, se você trocar as linhas por colunas, ele continua dando o mesmo resultado. Então isso facilita muito para a gente aqui. Você não precisa se preocupar se está colocando os vetores como se fossem 3 linhas ou como se fossem 3 colunas. Vai dar o mesmo resultado no final. Tá? Esse é o primeiro ponto. Também os alunos me perguntam, professor, mas eu posso colocar em qualquer ordem? Por exemplo, aqui ele colocou U, V e o W. E se eu colocasse V, W, ia dar a mesma coisa? Quando você troca duas linhas de um determinante, ele muda de sinal. Tá? Então, o aluno que colocar UVW, ele vai dar, deu, por exemplo, 3, o determinante. Se ele colocou UVW, vamos supor que deu 3. Se ele colocar VWU, UVW, vamos supor que ele trocou duas linhas, as duas primeiras. O outro colocou VUW, trocou duas linhas, as duas primeiras. Então, em vez de dar 3, vai dar menos 3 a resposta. Ah, professor, mas tanto 3 quanto menos 3 são diferentes de zero. Então, se o primeiro aluno descobriu que é LI, que deu 3, que é diferente de zero, o segundo aluno também descobriu que é LI, a mesma resposta, que é menos 3, que é diferente de zero. Sim. Então, tanto faz a ordem? Tanto faz. Tanto faz a ordem para ver se é LI ou LD. Você pode usar. O determinante é usado em matemática para muita coisa, não é só para ver se 3 vetorzinhos são LI ou LD. Aliás, aqui em VGA nós vamos usar ele para produto vetorial, vamos usar ele para produto misto, vamos usar ele para detectar posição entre planos no espaço, 3D. Dá para usar determinante para uma porrada de coisa. No caso de você apenas estar querendo detectar se 3 vetores são LI ou LD, você não precisa ligar para a ordem que você coloca. Qualquer ordem que você colocar, ou ele vai dar 0 se for em LD, ou ele vai dar um número diferente de 0 se for em LI, e não tem problema. Aqui nesse contexto, a questão da ordem dos vetores. Tá? Bom, então essas são coisas importantes. Outra coisa, dúvida frequente também. Professor, como que calcula um DET? Então, deixa eu explicar, que é o que eu vou explicar melhor depois lá no vídeo que eu vou gravar amanhã. Né? Deixa eu só terminar de escrever o teorema. Então, se eu tenho 3 vetores, então 2 pontos. Né? Os 3 vetores UVW
o VW são LI, quer dizer, esse conjunto é LI, C e somente C, o det, né, que det? Aí é aquilo que eu falei, você pode colocar os vetores na forma de coluna. Vou colocar em coluna aqui, ó, só para ficar diferente do livro, porque o livro colocou em linhas, né? Olha lá. Ixi, destruí meu computador aqui. Ah, não, tá aqui. É, quase que eu detonei aqui o computador no meio da aula. X2, Y2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. Por quê? Porque se você olhar ali no livro, ele coloca em forma de linha, né? Eu coloquei em forma de coluna, só para você ver que dá na mesma. Tá? Então, os três vetores são LI, C e somente C, esse determinante dá diferente de zero, ok? Se observação lógica aqui da situação, se o det, se esse det aí for igual, em vez de det, diferente da igual a zero, né? Não vou nem colocar o C ali, vou colocar o C e somente C. Observação lógica. Se o det for igual, det igual a zero, C e somente C, os vetores são LD. O VW, LD. Tá? Outra dúvida, LD. Outra dúvida frequente nos alunos, professor, eu não sei calcular o det. Tá? Vamos pegar um exemplo, então, para os alunos já aprenderem com um exemplo aqui. Exemplo. Vamos supor que eu tenho os seguintes três vetores aqui. Tenho o vetor U, que é... vamos pegar um exemplo bem bacana aqui para vocês verem. Vamos pegar o vetor 1, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos pegar o vetor V, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E vamos pegar o vetor W igual a 0, 0, 1. Tá lá. Três vetores, eu quero saber se eles formam um conjunto LI ou LD. Ah, professor, vou usar a regra do determinante. Perfeito. Então vamos calcular o det. Coloco na forma de linha ou de coluna. Tanto faz. E a ordem? Também aqui no caso não importa. No caso aqui não importa. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Fechou aqui o det. Então, como tem cada aluno, muitos alunos têm, de repente, já decoraram, já, digamos assim, já acostumaram no ensino médio, quando estudaram essa matéria, a fazer, cada um faz de um jeito, tá? Porque existe mais de um jeito de fazer, e jeitos corretos, jeitos diferentes corretos de fazer. Eu acostumei a fazer assim. Isso aqui é igual, lembre-se sempre, vão ser três termos, determinante 3 por 3, 3 por 3. Vão ser três termos aqui no primeiro parênteses, somados, menos, aí vem três termos aqui no outro parênteses somados. É sempre os três primeiros termos, menos os três segundos termos. Né? Quem são os três primeiros? Diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, mais 1 vezes 1 vezes 0, dá 0, mais 0 vezes 1 vezes 0, deu 0. Fechou o primeiro parênteses. Então, você viu como é que eu fiz? Diagonal principal, primeiro termo. Aí eu fiz tipo um triângulo aqui no segundo termo. Depois eu fiz um triângulo assim. Certo? Fiz esse vezes esse vezes esse. É assim que funciona. Tá? Pelo menos do jeito que eu vi. Tem gente que, às vezes, repete duas linhas aqui embaixo e aí faz umas retas diagonais, assim. Tem gente que repete duas colunas aqui. Aí depois você vê se você não está errando, tá? Porque tem muitos métodos. Tem gente que usa desenvolvimento de Laplace. Bom, esse é o primeiro parênteses. Menos. Então, repetindo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1 vezes 0, 0. Menos. Agora, em vez de ir para a diagonal principal, diagonal secundária. 0 vezes 1 vezes 0. 0. Aí já fiz esse, agora faço aquele primeiro triângulo aqui. 0 vezes 1 vezes 1. 0. Aí o último triângulo agora. Já fiz a diagonal secundária, já fiz o primeiro triângulo, agora o segundo triângulo. 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. Resultado da conta. 1 mais 0 é 1.
menos 0 mais 0 mais 1 é 1. 1 menos 1 deu 0. Opa, o determinante deu 0. Significa que esses vetores são o quê? Portanto, o VW é o quê? É um conjunto que LD. Professor, você está querendo me dizer que esses três vetores aqui são paralelos ao mesmo plano? Porque vetores LD significa que são paralelos a um mesmo plano. Olha só a situação. Então, tem como eu mostrar isso para os alunos? Vamos tentar fazer aqui uma visualização 3D. Olha só que interessante isso aqui. Deixa eu tirar aqui esse vetor x, né, que não é dele que a gente vai falar agora. Deixa eu tirar isso aqui e tal. Vamos limpar um pouco essa figura aqui, só para mostrar para vocês. Aqui volta para aquele tamanho normal, né? Vetor W. Esse aqui também pode sumir. Não precisa mais. Eu quero só mostrar o seguinte aqui para os alunos. Ah, essas duas retas aqui também, né? Tem as retas aqui que já não... Isso aqui, ó. E volta esse vetor aqui para o tamanho normal. Exatamente. Tá aí. Então, é o seguinte que eu queria chamar a atenção para vocês. Aqui não está sumindo essa bolinha, mas tudo bem, deixa os vetores aqui. O que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, quem que seria, imagina que eu tenho essa base aqui, quem seria o primeiro vetor que eu escrevi? O primeiro vetor que eu escrevi ali foi U igual a 1, 1, 0. Como é que ele ficaria nessa base? 1 para cá, 1 para cá. O que seria o 1, 1, 0? Seria E1 mais E2 mais 0, E3. Só E1 mais E2. Tá? Então seria o E1 mais o E2. Regra do paralelogramo, né? Quem que ia dar? Ia dar esse vetor aqui? Não, certamente não. Cadê o meu vetor E1 ali? Aê, esse cara aqui, ó. Esse cara é justamente esse mais esse aqui. Regra do paralelogramo. Tá? Tá lá, ó. Dá esse vetor. Esse cara é o 1, 1, 0. Tá? 1, 1, 0. Tá lá. E quem que é o 1, 1, 1? O 1, 1, 1 é esse mais esse, que é o 1, 1, dá esse cara aqui, mais o último 1 é esse E3. Ou seja, o 1, 1 é E1 mais E2 mais E3. Então, é esse mais esse mais esse. Esse mais esse dá o deitado, mais esse de pé, vai dar, acredito que vai dar esse vetor aqui. Não, por que eu detonei meus vetores aqui? Cadê o vetorzinho? Não. Aqui, aí, agora sim. Agora sim, tá aí. Esse é o 1, 1, 1. Então, esse aqui é o 1, 1, 0. Esse aqui é o 1, 1, 1. E1 mais E2 mais E3. E quem que é o 0, 0, 1? Ah, o 0, 0, 1 é 0, E1 mais 0, E2 mais 0, mais 0, não, mais 1, perdão, mais 1, E3. Ou seja, ele é igual ao próprio E3, né? Porque 0, 0, 1 E3 é E3. O W, que é igual a 0, 0, 1, é o próprio E3, que é esse vetor de pé aqui na figura. Então, tá aí. Bom, esse não precisa desenhar, porque ele já está desenhado aqui. Professor, esses três vetores estão no mesmo plano? Você não está conseguindo ver? Olha lá. Eles estão os três paralelos ao mesmo plano, tá certo? Vetor. Aquele ali ficou um pouquinho fora, porque o meu desenho... Espera que eu já vou melhorar esse desenho aqui. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui para você ver que os três estão no mesmo plano. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui... Deixa eu ver aqui. Acho que agora eu consigo colocar os três aqui no mesmo plano. Que aquele plano ali ficou meio de esguelha, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Esse vetorzinho aqui. Sabe qual é o problema? Eu desenhei o vetor sem ligar pro... Esse vetor eu desenhei no olho, né? Desenhei ele no olho. Quer ver? Mas eu vou melhorar ele. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar as coordenadas dele aqui, ó. Espera que eu acho que... Não consigo melhorar. Puta, que azar. Não ficou... O desenho ficou meio fora de esquadro, tá? O desenho, que pena. Ficou ruim aqui o desenho. Não, tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho melhor. Esse desenho aqui tá ruim.
Deixa eu abrir aqui um arquivo novo desse. Novo. Tudo bem, pode gravar, mas abre um arquivo novo para mim. Isso aqui, ó. Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui. Olha lá. Agora vai ficar um desenho bacana. Olha só. Primeiro vamos fazer os vetores da base, né? Os vetores da base seria E1, E2, E3. O E1 seria 1, 0, 0, correto? Então eu vou colocar ele aqui. Cadê aqui o vetor? Rapidinho. Vetor E1 seria 1, 0, 0. Então, tá aqui. Deixa eu dar mais um aqui para o povo ver. Isso. Vetor E2, daqui até aqui. Seria o 0, 1, 0. Vetor E3 é o 0, 0, 1. Pronto, já desenhei a base. Não, porque não é possível. Aquele desenho ali ficou muito torto, ficou ruim. Então, quem que eram os três vetores que eu tinha pego que eu determinei deu 0? Primeiro vetor, 1, 1, 0. Como que eu vou desenhar esse vetor aqui? Eu vou desenhar ele da seguinte forma. Deixa eu marcar aqui um ponto qualquer, e aí eu pego as coordenadas. Isso, eu pego as coordenadas do ponto e coloco 1, 1, 0, só para ficar bonitinho aqui. 1, 1, 0, Enter. Enter, pronto. Agora eu posso marcar o vetor correto, finalmente. Aqui, vetor 1, 1, 0. Exatamente está aqui. Vamos colocar ele naquela cor que eu tinha colocado antes. Aqui. Isso. Aí o vetor 1, 0 é o U. Agora, quem que é o vetor V? 1, 1, 1. Então vamos fazer a mesma coisa para ficar exato. Bota um pontinho qualquer aqui, chega nele para marcar certinho o vetor, deixa aqui 1, 1, 1. 1, 1 e 1. Enter. Pronto. Então o vetor 1, 1, 1, ele é esse cara. Não, peraí, deixa eu ver se eu... Aqui na figura, às vezes 3D... Ah, não, marquei certo. Tá lá, 1, 1, 0 aqui embaixo, 1, 1, 1 aqui. E o vetor 0, 0, 1, conforme eu tinha falado para vocês, ele é o E3. Então, vou só deixar esse E3 laranja aqui, para vocês perceberem que ele é o vetor 0, 0, 1. Agora sim, qual seria... esses três vetores estão paralelos ao mesmo plano? Vamos fazer uma checagem aqui agora. Tomara que dê certo, senão eu vou ficar humilhado. Então, aqui, ó. Pá, pá, pá. Olha só, vamos ver como é que ficou esse plano aqui. Agora você está vendo exatamente ali, ó. Espero que você esteja vendo a figura agora com exatidão. Ó. Os três vetores, olha lá. Os três vetores do exercício, pode até tirar esse negócio aqui. Não. Isso, esse aqui. Olha lá, vocês estão vendo o que é isso aqui, ó? Só para me ferrar aqui, um negócio entrou. Sei lá. Não. Isso. Aqui. Deixa eu jogar ele mais para o meio aqui. Isso, ó. Vocês estão vendo certinho que eles estão, os três, alinhados com o mesmo, os três paralelos a um mesmo plano. Olha aí a figura para vocês verem. Os vetores do nosso exercício. Então, det igual a 0, vetores LD, paralelos a um mesmo plano. Tá certo? Tá vendo a figura aí? Agora ficou bacana. Professor, você tem como dar um exemplo de vetores LI? Tem, ué. A gente pode fazer um exemplo de vetores LI, até olhando aqui para a figura. A gente pode pensar em três vetores que não sejam paralelos ao mesmo plano. Por exemplo, vamos manter esses mesmos dois vetores aqui, e esse aqui volta para a cor preta, e vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar o 100, porque agora o que você percebe? Esses três aqui não estão paralelos ao mesmo plano. Esses dois aqui de baixo estão paralelos ao plano cinza, mas o de cima não. Ou esses dois aqui formando um V deitado, estão paralelos ao plano azul, mas esse para cá não. Então, eles são LI. E como é que seriam? Então, tem que dar diferente de 0 determinante com eles? Tem que dar diferente de 0, mas a questão é, quais são as coordenadas deles? Então, digamos que as coordenadas do primeiro vetor ali são... esse primeiro vetor aqui que eu peguei é o E1, então é 1, 0, 0. 1, 0, 0. Esse outro vetor aqui na diagonal, aqui no chão, é o 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0. E esse vetor aqui de pé é o 1, 1, 1. Como que fica essa conta aqui? Vamos ver se vocês entenderam bem a fórmula do DET. Diagonal principal, 1
vezes 1, que vai dar 1. Depois, aquele primeiro triângulo, 0 vezes 0 vezes 1, 0. Depois, 0 vezes 1 vezes 1, 0. Menos, agora a diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 0, dá 0. Mais 1 vezes 0 vezes 1, já deu 0. Mais 1 vezes 1 vezes 0, que deu 0. Resultado dessa conta, 1 menos 0, que é igual a 1, que é diferente de 0. Você vê, quando a gente colocou 3 vetores, são esses 3 laranjas aqui, que não estão os 3 paralelos ao mesmo plano, o determinante deu diferente de 0, tá certo? Bom, eu encerro o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje, que tenha sido legal para vocês.